Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. É um prazer estar aqui com você, para juntos nós darmos continuidade ao nosso estudo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós iremos estudar o capítulo de número 1. Curta, compartilhe. Eu quero lhe convidar a fazer parte da nossa família. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho da notificação para que você seja notificada quando nós colocarmos os próximos estudos. Louvado seja Deus. Capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou de Esrom, gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que tem 17 versículos, onde do versículo 1 ao versículo 17, Mateus ele vai trazer a genealogia de Jesus da parte da linhagem de José. Qual a importância da genealogia? O que é uma genealogia? A genealogia é uma lista de antepassados de uma pessoa ou de uma família. Os israelitas davam muito valor às genealogias, pelas quais provavam o direito que tinha à herança. E Mateus, em sua genealogia, ele mostra que Jesus é da descendência de Abraão. Glória a Deus. Como nós vimos aqui em Mateus capítulo 1, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele vai ser usado por Deus para provar, segundo a genealogia, que Jesus Cristo ele é da descendência de Davi, que Jesus ele é da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Bem nós conhecemos a história de Abraão. Abraão ele gerou a Isaque. Isaque foi o filho da promessa de Abraão. Isaque foi o homem a quem Deus escolheu para ser o sucessor de Abraão. Isaque, ele era o filho primogênito de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E a Bíblia vai nos mostrar que Isaque ele teve um filho chamado Jacó e outro filho chamado Esaú. Deus ele escolheu Jacó para ser o primogênito de Esaú, ou melhor, de Isaque. E Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos, eles formaram as 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó, estava um filho chamado Judá. E Judá, ele teve outros filhos, e esses filhos tiveram outros filhos, e esses outros filhos tiveram outros filhos, até chegar em Davi. Davi, ele era o filho de Jessé. Jessé era da linhagem de Judá. Davi era da linhagem de Judá também. Davi, ele vai ter outro filho por nome de Salomão. E aí nós podemos ver, segundo a genealogia, que Jesus, ele vem da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Salomão, de Davi, de Rute, de Obed, e assim sucessivamente. Mas a pergunta é, como Deus ele agiu para que Jesus ele viesse da linhagem de Judá? E por que Jesus veio da linhagem de Judá? Lembra do que diz Apocalipse 5? Que Jesus ele é o leão da tribo de Judá? Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus,
Deus fez uma promessa. Deus, ele usou Jacó. E Deus falou pela boca de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo de número 49. Gênesis capítulo 49, versículo de número 10. Eu vou ler o 9 e o 10. Gênesis 49, versículo 9 e o versículo 10. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Glória a Deus por isto. Deus, ele usa os lábios de Jacó para liberar uma profecia sobre Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Glória a Deus por isto. E nós vemos Deus usando Jacó, já em sua velhice, próximo de morrer, antes da sua morte. Deus usa Jacó para liberar uma profecia a respeito de um de seus filhos, que era Judá. E ele vai dizer, versículo 10 de Gênesis 49, o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, a promessa, o propósito, o decreto de Deus não se arredará, não se afastará de Judá, nem o seu legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló? Siló aqui representa o Messias. Siló aqui representa o Cristo. Siló aqui representa Jesus. Siló é Jesus. Siló é o Cristo. Siló é o Messias. Então Deus, ele está usando Jacó para dizer que o Messias, ele viria de Judá. Que o Messias, ele seria da descendência de Judá. Que o Messias, Jesus Cristo, ele faria parte da tribo de Judá, da família de Judá. E Deus disse, o meu propósito, o meu decreto não se arredará, não se afastará de Jacó, ou melhor, de Judá. Deus estava dizendo, o Messias, ele virá da tribo de Judá. O Messias, ele virá da tribo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus por isto. Bendito e santo é o nome de Jesus. E Deus, ele mente? Alguém pode anular o propósito de Deus? Alguém pode invalidar aquilo que Deus decretou, determinou, projetou? Quem pode impedir o projeto de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus na tua vida e na minha vida? Bendito seja o nome do Senhor. Deus prometeu. E quando Deus promete, ele cumpre. Promessa de Deus é prego batido e ponta virada. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 23, retenhamos firme
a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mantenha a sua confiança firme. Mantenha a sua convicção firme. Mantenha a sua fé em Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus, no propósito de Deus para você. Mantenha firme, porque fiel é o que fez a promessa. Fiel é o Deus que te prometeu. Louvado seja Deus. Deus prometeu, Deus deu um decreto, Deus deu uma sentença. E ele disse, 49:10 de Gênesis, o cetro, a promessa, o propósito, o projeto não se arredará de Judá. O que eu prometi para Judá, ninguém pode invalidar. É Deus falando contigo. É Deus falando com você e lhe dizendo através desta palavra. Capítulo 49, versículo 10 de Gênesis. O cetro, a promessa, o propósito que eu tenho com você, ninguém pode invalidar. Ninguém pode impedir o que eu tenho na tua vida. Glória a Deus por isto. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que Deus prometeu, Ele cumpriu através de Jesus. Jesus é Siló. Mas o que aconteceu antes do cumprimento da promessa? Foram muitas investidas. Foram muitos levantes. Você lembra que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal? E Ezequias não tinha filho. Capítulo 38 de Isaías. Adoeceu o rei Ezequias de uma enfermidade mortal. Ezequias, que era da descendência de Davi, de quem viria o Messias. E se Ezequias morresse sem filho, como Deus iria cumprir a promessa? Então Deus, ele faz o impossível se tornar possível, para que o nome dele seja glorificado. Receba esta palavra. Deus, ele vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida, para que o propósito dele se manifeste e se realize na sua vida. E o que aconteceu com Ezequias? Isaías 38, primeiro, adoeceu o rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias tinha que ver quem era o sucessor dele, mas ele não tinha filho. Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias chorou. E Deus envia o profeta Isaías até o rei Ezequias e diz: ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Eis que eu acrescentarei 15 anos de vida a ti. Deus prometeu a Ezequias: eu vou te sarar e vou te dar mais 15 anos para você viver. E nesses 15 anos, o que aconteceu com Ezequias? Ele teve um filho chamado Manassés, que deu continuidade ao propósito de Deus, ao projeto de Deus quanto à vinda do Messias.
Você lembra do que Israel fez? 1 Samuel capítulo 8 e o capítulo 9, capítulo 10. Escolheram um rei chamado Saul. Quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. Saul não era da tribo de Judá. E Deus ele permitiu que o povo de Israel escolhesse um rei por nome Saul, da tribo de Benjamim. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus, depois que Saul reinou, Deus tirou Saul do trono e Deus colocou quem no trono? Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou a família de Saul. Deus rejeitou a descendência de Saul para que não fossem rei em Israel. Por quê? Porque não estava no propósito de Deus. Porque não estava no plano de Deus, o decreto de Deus, o propósito de Deus, a promessa de Deus era para Judá e não para Benjamim. Deus não prometeu a Benjamim que o Messias viria da tribo de Benjamim. Deus prometeu a Judá. Deus usou Jacó para Judá, não foi para Benjamim. Amém? Deus prometeu que o Messias ele viria da tribo de Judá e não era da tribo de Benjamim. E quem era Jacó? Da tribo de Benjamim. Amém? E o que aconteceu? Você lembra quando Jonatas, filho de Saul, ele passa o bastão para Davi, ele passa a capa para Davi, é ele passando o reinado para Davi, é um ato profético, amém? Era Deus usando Jonatas para que Davi assumisse o seu lugar. E o que aconteceu com Saul? Toda a sua família morreu. Todo mundo morreu. O único foi quem? Foi quem? Mefibosete. Aleijado de ambos os pés, não poderia reinar. Então Deus ele trabalhou de uma forma sobrenatural. E o mais lindo, em silêncio, nos bastidores, para que o seu propósito, para que o seu plano não fosse anulado. Quando Saul morre, quem é que governa? Quem é que assume o trono de Israel? Davi. E Davi é da tribo de quem? De Judá. Olha aí. Olha Deus colocando as coisas em ordem. Olha Deus colocando no lugar o que estava fora do lugar. E assim vai. Através de Davi vieram outros, até chegar em Cristo. O que é que Mateus ele mostra na sua genealogia? A fidelidade de Deus quanto ao seu propósito. Amém? Por mais que lutaram, por mais que pelejaram, por mais que fizeram, por mais que disseram, mas o Messias, ele veio conforme o Criador havia prometido, da tribo de Judá. Amém? Da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. Glória a Deus por isto. Isto não é lindo? Isto é fidelidade de Deus. E eu quero lhe dizer que assim é na minha vida. Assim é na sua vida também. Os propósitos de Deus em nossas vidas, ninguém pode invalidar. Ninguém. Quando Deus promete, está prometido. Existem algumas coisas que podem nos levar
a não receber, a Deus não realizar a sua promessa, o seu propósito, é você saindo dos caminhos, é você criando atalhos, é você se desviando da vontade de Deus, é você indo por outros caminhos. Deus prometeu também a Israel que eles iriam herdar a terra prometida, mas lembra que boa parte, a geração de 40 anos para cima, não herdaram? Somente Josué e Caleb, por quê? Porque foram rebeldes à voz de Deus, porque foram desobedientes à voz de Deus, porque não obedeceram a Deus, não se submeteram a Deus e perderam a promessa. Então, quando você, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, perdemos a promessa. Amém? É por isso que a Bíblia nos ensina, capítulo 10, versículo 4 de Eclesiastes: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Este texto, ele é lindo. Este texto de Eclesiastes, capítulo 10, e o versículo 4, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este Deus, ele é demais. Aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 29, diz assim: vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Glória a Deus. Eclesiastes 10, 4 diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. 16, 29 de Êxodo diz, a parte B: cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Que você não saia do seu lugar, que você permaneça fiel a Deus, que você permaneça crendo na promessa que o Criador te fez, porque o propósito de Deus, ele é firme na minha vida e na tua vida também. Amém? Nós vimos na primeira parte de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, a fidelidade de Deus quanto ao seu propósito, que o propósito de Deus continua firme e que Deus cumpriu com o seu propósito ao enviar o Messias, ao Messias vir da descendência de Abraão, ao Messias vir de Abraão, Isaque, Jacó e da tribo de Judá, como Deus determinou. Glória a Deus por isto. A segunda parte de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, fala do nascimento de Jesus. E nós aprendemos aqui algumas lições em Mateus capítulo 1, versículo de número 18 ao versículo 24. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo
e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Nós aprendemos nessa passagem bíblica de Mateus capítulo 1, 18 ao 25, o controle de Deus na história de José e de Maria. Nós vemos também a fé de ambos em aceitar o plano de Deus na vida deles. Amém? Lembrando que o tempo em que José e Maria viviam era lei, estavam noivos, e Maria aparece grávida. Segundo a lei, Maria deveria ser apedrejada. Então José, para não ver Maria ser apedrejada, ele vai fugir, ele vai projetar uma fuga, ele vai querer fugir secretamente. José vai fugir secretamente, ele vai projetar, ele vai planejar, ele vai elaborar uma forma de ir embora sem que Maria saiba, sem que Maria tenha conhecimento. E ele vai dormir com esse plano na cabeça, ele vai dormir com este projeto na mente. À noite Deus entra no sonho de José, e Deus manda um anjo a José em sonho para falar com ele e para dizer a ele: José, não temas, ou seja, não se preocupe, não tenha medo em receber Maria como sua esposa. Glória a Deus por isso. Não tenha medo, José, em receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, ou seja, foi Deus quem colocou essa semente no ventre dela. Esta semente é o Messias. Esta semente, José, é o Messias prometido a Israel. E José, como um bom judeu, José tendo esse conhecimento, ele sabendo que agora a semente, ela é a promessa de Deus, e que Maria era escolhida, que José era escolhido, José, então ele, mesmo sabendo do que poderiam enfrentar, ele acreditou na palavra, ele acreditou na promessa, ele tomou posse da palavra e ele aceitou ser pai adotivo de Jesus. E Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, aceitou também. Eles aceitaram o propósito de Deus, o projeto de Deus, mesmo sabendo o que iriam enfrentar, mesmo sabendo das dificuldades, mas eles aceitaram, eles se prostraram, eles se renderam à vontade, ao propósito, ao plano de Deus. E você? Você aceita o plano de Deus para a sua vida? Você aceita o propósito de Deus para a sua vida? Você aceita o que Deus tem para você mesmo? Você está disposto, está disposta a submeter-se à soberania, à vontade de Deus para a tua vida? Por mais difícil que seja, por mais estreito que seja, você aceita a vontade de Deus para a sua vida? Maria e José é um exemplo de fé. Maria e José é um exemplo de humildade, de fé, de confiança e de submissão a Deus. Eu quero lhe convidar ao que diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor,
Entregue a Deus. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Deleita-te também no Senhor. E ele concederá o que deseja ao teu coração. Louvado seja Deus. Em que tempo Jesus nasceu? Jesus nasceu no tempo da lei. Como diz em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu no tempo da lei. Jesus viveu no tempo da lei. E em que tempo nós estamos hoje? Hoje, conforme diz Romanos 6,14, não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está no tempo da graça. Você não está no tempo da lei. Você está no tempo da graça. E isto mostra com muita clareza que não estamos no tempo da graça, da lei. Que não estamos no tempo que Jesus viveu. Jesus viveu no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Jesus nasceu no tempo da lei. Nós nascemos no tempo da graça. São dois tempos diferentes. Tempo da lei, tempo da graça. O tempo da lei durou até a morte de Jesus. O tempo da graça começou com a ressurreição de Jesus. Até hoje é graça. Você pode imitar Jesus? Você pode viver como Jesus viveu? Você pode fazer o que Jesus fez? Jesus era um judeu. E ele viveu debaixo da lei. E ele obedeceu à lei. Capítulo 5, versículo 17 de Mateus, está escrito: não pensem que vim abolir a lei. Eu não vim abolir. Eu não vim anular. Eu vim cumprir. Porque até que o céu e a terra passe, nem um i, ou um j, ou um tio seja omitido da lei. Amém? Jesus está dizendo: eu vim cumprir a lei. Eu vim viver a lei. Eu vim cumprir o que a lei dizia sobre mim. Eu sou o cumprimento da lei. Eu sou o cumprimento das profecias. Era o que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 5, 17 e 18. Mas o que nós podemos imitar de Jesus? E o que nós não podemos imitar de Jesus? O que nós podemos imitar de Jesus é fazer o bem a todos. Amém? Amar a todos. Ser gentil com todos. Ser humilde com todos. Mas existem coisas que Jesus fez e que nós não podemos fazer. Exemplo, a circuncisão. Jesus fez a circuncisão. Capítulo 2 de Lucas. Jesus fez a circuncisão. Nós não podemos fazer a circuncisão. Jesus fez o batismo em água. Mateus 3. Nós não podemos fazer o batismo em água. Jesus fez a Páscoa. Mateus 26. Nós não podemos fazer a Páscoa. Jesus, ele foi apresentado no templo. Nós não podemos ser apresentados no templo. Por quê? Porque Jesus estava no tempo da lei. Jesus era um israelita da tribo de Judá, era um judeu. E ele como israelita, e ele como um judeu, ele deveria submeter-se à lei cerimonial de Deus. Nós não. Amém? A lei não foi para nós. Somos gentios. 2,14 de Romanos diz que os gentios não têm lei. Amém? Então que Deus aplique esse estudo em seu coração.
que você creia nos propósitos de Deus e que nós venhamos imitar Cristo na sua conduta moral e espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no que está escrito em João capítulo 13, versículo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13 e o versículo 5. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais vós também. Amém? Jesus em João capítulo 13, ele dá uma lição aos discípulos de humildade, de submissão, de não querer ser melhor, nem maior do que o outro. Jesus, ele se coloca na posição de servo. Glória a Deus. João, capítulo 13, versículo 12. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez na mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Lembra que ele pegou a bacia com água, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um? E ele agora vai explicar o porquê daquela atitude dele. E ele disse: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus está dando uma lição nos discípulos, e uma lição em mim, e uma lição em você, e dizendo: não seja melhor do que ninguém. Amém? Faça-se pequeno, para tornar os pequenos grandes. Amém? Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser maior do que ninguém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os humilhados serão exaltados, disse Jesus. Quem humilha-se a si mesmo, Deus o exalta. Então Jesus, ele está ensinando aos discípulos o valor do auto reconhecimento, em nos reconhecermos como inferior ao próximo, não querer ser melhor do que ninguém, não querer ser maior do que ninguém. E olhe que no rol de discípulos tinham pessoas bem-sucedidas, mas para Jesus eram todos iguais. Olha aí que coisa linda. Olha aí. É o que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos olhar o nosso semelhante igual a nós. Amém? Igual a nós. Não sendo melhor, não sendo maior, mas iguais. É isto que devemos imitar de Jesus. Capítulo 10, versículo 38 de Atos, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo o bem a todos. É isto que devemos imitar de Jesus, a sua bondade. Amém? A sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, o seu testemunho, a sua submissão a Deus. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós, irmãos, louvado seja Deus. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11 está escrito: de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Igualdade. Jesus nunca quis ser melhor nem maior do que ninguém, mas igual. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus por isto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo de número 3 de Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro ou os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está vendo? Não é individualismo, é união. Não é viver uma vida de individualidade. A sociedade, o mundo, ele nos ensina a viver cada um por si e Deus por todos. A Bíblia nos ensina diferente. Jesus nos ensinou diferente a vivermos unidos. Quando ele enviou os discípulos, Mateus capítulo 10, ele enviou de quanto? De 2 em 2. Não foi de 1 em 1. Essa ideia, esta mentalidade de cada um se vire, de que cada um tem que se virar, de que cada um resolva a sua própria vida, uma falta de preocupação com o próximo, isto não é de Deus. O individualismo, a individualidade não é de Deus. De Deus é a unidade. De Deus é a união. Deus é um Deus de união. E é por isso que Jesus, em João capítulo 14, ele disse: eu e o Pai somos um. União, unidade. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de mim. É o que Deus quer de você. Que sejamos unidos uns com os outros. Mas infelizmente existe uma mentalidade inconsciente no coletivo das pessoas, onde é cada um por si, cada um que resolva os seus problemas, cada um com seus problemas, cada um que procure resolver a sua vida. Isto é individualidade. Isto é um pensamento anticristão. Isto é um pensamento antibíblico. Jesus não quis fazer só a obra. Jesus escolheu 12 para estar ao lado dele, para estar com ele. Jesus, ele enviou de 2 em 2. Amém?
Eclesiastes está escrito: melhor serem dois do que serem um. No livro de Eclesiastes está escrito: é melhor dois do que um. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Olha aí, mas ai é uma expressão de dor. Quem vive só sofre. Amém? Infelizmente existem pessoas que escolhem viver uma vida só, uma vida solitária. E a Bíblia está dizendo: é melhor dois do que um. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Está vendo? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Você crê nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Então receba. Tome posse. É Deus falando comigo através da palavra dele. É Deus falando contigo através da palavra dele. Amém? Receba esta palavra. Que nós venhamos imitar de Jesus o seu comportamento, a sua humildade, a sua compaixão para com o próximo, o seu amor com o próximo, a submissão à lei moral e espiritual do Criador. Não querer ser mais do que ninguém, não querer ser maior do que ninguém, não querer ser melhor do que ninguém, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E em João 13 ele deu o exemplo de humildade, de submissão. Glória a Deus. E ele disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também. Glória a Deus por isto. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.